É necessário estar convicto que temos os valores do Criador. Olha só que interessante. Se eu fui criado, eu tenho que seguir o que o meu Criador tem como valores e não me dispersar entendendo outros valores que não têm sentido. Quando eu falo em valores do Criador, vocês já devem ter ouvido falar de unicidade. Tudo é uma única coisa, por isso que nós dizemos, eu sou parte de um todo, mas o que faz sentido é o todo. A unicidade, a busca de pessoas que vão ter os mesmos valores é que trazem esta unicidade. É elas que vão te levar para a eternidade. A espiritualidade, a onisciência, a onipotência, onipresença. Vamos pegar como exemplo aqui a onipresença. O Criador e a sua criatura se entrelaçam, estão sempre juntos. O Criador está junto com você em qualquer lugar, mais que isso, está dentro de você e ao seu redor. A onipresença dele é diferenciada, mas nós temos a ideia e a necessidade de compreender isso, porque ele está num patamar, num nível, numa dimensão superior. E as dimensões superiores permitem com que você trabalhe, mexa, faça acontecer nas dimensões inferiores. Então, ele nos ajuda de maneira espiritual para que a gente possa, então, também estar presente, mesmo na nossa ausência, muitas vezes da parte física, da mente. Tem pessoas que são lembradas em algum canto do mundo que ainda estão vivas em outro canto do mundo. Mas há pessoas que já saíram dessa existência que estamos passando e são lembradas. Por quê? Porque deixaram um legado, deixaram o porquê serem lembradas. Então, isso é que nos leva ao nível de onipresença que eu tenho hoje. Nós temos também como valor do Criador a imutabilidade. A imutabilidade faz com que a gente não mude. Mas o que é a nossa essência? É o Espírito. Então, o que não vai mudar, o que vai para a eternidade, é o nosso Espírito. E o Criador tem valores como a sabedoria suprema, que você precisa estar sempre pedindo a Ele, para que você receba, para que você passe a entender da verdade, para que você passe a poder receber os insights e conseguir detetá-los quando eles acontecem em sua vida. Se você procede assim, usando os valores do Criador, entendendo, estando vendo de que maneira você faz parte disto, você será uma pessoa justa e você também será uma pessoa bondosa. Não cabe a nós, nesta existência, tratar da justiça. Temos condições, sim, de, com base na justiça divina, proteger uma série de coisas e pessoas que nós precisamos estar considerando no nosso dia a dia. Por exemplo, eu preciso proteger a natureza. Né? Não existe uma lei específica para que o homem seja punido fortemente porque está indo contra a natureza. Existem multas, existem uma série de coisas, e não é a punição que vai resolver esse problema, e sim a conscientização. Então você precisa ter esse senso de justiça, não para que você seja julgado, mas para que você faça as coisas corretas, para que você seja justo dentro da verdade que vem da sabedoria do Criador. E mesma coisa com relação à bondade. A bondade até é muito fácil de se ver, porque se nós estivermos buscando o nosso propósito, servir e servir cada vez mais, nós estamos usando da bondade. Nós estamos servindo pessoas para que elas, assim como nós, possam crescer nesta existência. Agora,
Basta ter os valores do Criador para que você, na realidade, possa ter uma vida com resultados em que te levam às promessas do Criador, de abundância, de prosperidade? Não. Os valores do Criador são uma base. Nós precisamos também praticar as leis universais. As leis universais são muitas, mas para o fluir da vida do ser humano, normalmente se trabalha sobre 11 leis. Estas leis te ensinam, e na verdade quem ensina a nós isto é a natureza, porque assim o Criador o fez. Ele nos mostra na natureza como nós precisamos agir. E estas leis trazem para o homem coisas do tipo lei do pensamento, lei do abastecimento, ou seja, tudo que eu precisar de recurso eu terei à minha disposição. A lei da atração, como eu atraio aquilo que eu quero. A lei do dar e receber, se eu quero receber algo, eu preciso dar do fundo do meu coração algo para alguém, ou para alguma coisa. Temos a lei do acréscimo, a nossa vida será acrescentada de uma série de coisas. Nós temos a lei da não resistência, aquilo que eu falei ainda há pouco. Eu não vou reagir pura e simplesmente a uma circunstância. Eu preciso buscar a alternativa de contorná-la. Tem a lei do perdão, que lei maravilhosa. A lei do perdão é que faz com que você viva o presente. Se você não perdoar, você não está no presente. Você está se voltando, perdendo sua vida com o passado o tempo inteiro. Tem a lei do sacrifício, que acaba com o egoísmo. O que eu quero dizer com isso, acaba com o egoísmo? Pura e simplesmente de que a pessoa, sabendo que para sair de um lugar e alcançar um melhor, ela precisa deixar aquele outro e mais, instruir pessoas para ficar no seu lugar. Ele vai sacrificar o lugar onde estava, mas sacrificar por uma boa causa, para crescer e para fazer com que outro cresça e chegue no lugar que ele se encontrava naquele momento. Aí temos a lei da obediência, do sucesso, e estas são as mais importantes para o nosso desenvolvimento espiritual, entre outras, né? Como disse, são várias, mas muitas são mais do lado da física, do lado da química e assim por diante. Então eu gostaria de agora reavivar. Nós precisamos ter os valores do Criador, nós precisamos entender e estar sempre praticando as leis universais. Elas são invioláveis, portanto, se você não praticá-las, você não vai a lugar algum, né? E você quiser contrariar a lei, muito menos, você vai se desintegrar, vai perder o pé da situação. Então, e é só isso então? Basta eu entender os valores, começar a usar destes valores, tê-los no meu dia a dia, na minha consciência e executar as leis universais, praticar as leis universais? Não, tem um ponto a mais agora que eu vou colocar para vocês. Todo ser humano tem um diferencial com relação a todos os demais seres. E este é o poder do pensamento. Só o ser humano pode pensar. E nós, hoje, estamos trabalhando com a inteligência espiritual no nosso dia a dia para que a gente possa organizar a nossa vida para que ela flua bem, para que ela tenha sentido. Então, nós precisamos buscar a sabedoria, a verdade do Criador, os insights que vêm dele, que nos trarão tudo isto, para que a gente então possa começar a pensar e pensar corretamente. Pensar corretamente. Bem, como eu penso então? Eu penso usando, ativando a minha inteligência espiritual. O que significa isso? É saber usar os atributos mentais superiores que o Criador nos forneceu. Nós precisamos saber usar isso. Do que eu estou falando aqui? Eu estou falando de imaginação, eu estou falando de razão, memória que nós temos,
Nós estou falando da possibilidade de criarmos várias perspectivas na vida e saber escolher a melhor para que eu possa avançar na busca do propósito. Eu preciso também, além destas perspectivas, ao escolhê-las, focá-las de uma maneira muito firme para que eu possa, então, atingir esse objetivo que busco. E não posso esquecer de dizer da intuição, saber como se conectar com o Criador. A intuição é a maneira pela qual ele manda os insights para nós. E isso precisa estar muito forte dentro dos nossos conhecimentos.